A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de meditar convosco uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 33, que diz: Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Amém? Irmãos, o tempo é escasso, vou correr para não tomar muito tempo, para poder dizer tudo que Deus tem colocado em meu coração. Irmãos, eu vos faço uma pergunta. Você julga a forma que você conduz a obra de Deus correta? Eu vou repetir a pergunta no final do vídeo e você responder para si mesmo agora se a forma que você conduz a obra você julga ser correta. E no final do vídeo reflita novamente para ver se você vai mudar de opinião, amém? Irmãos, eu costumo dizer que existem dois tipos de obras, a obra do fariseu e a obra de Jesus Cristo. Eu vou citar primeiro as características dos fariseus e depois de Jesus e concluo, amém? Irmãos, os fariseus, eles estavam à frente da obra de Deus. Eles seguiam apenas regras e praticavam cerimônias religiosas, né? Eram quase uma seita, praticamente. E seguiam preceitos humanos, né? Algumas características que eu anotei aqui. Eles eram hipócritas, né? Eles ensinavam sobre Deus, mas não amavam a Deus. Eles não entravam no reino de Deus, eles não entrou no reino de Deus e nem deixou que muitos entrassem no reino de Deus. E isso é citado por Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 13 e 14. Irmãos, eles pregavam também sobre Deus, mas convertiam as pessoas para uma religião morta, tornando-os filhos de Gena. Para quem não sabe, Gena ou Gena era um espaço em volta de Jerusalém que eram incinerados lixos, tá? E eles ensinavam também sobre a lei, mas não praticavam muitas das mais importantes leis. Algumas delas, justiça, misericórdia, fé em Deus. Eles se apresentavam, irmãos, como sendo puros, com aquelas vestimentas, né? As pessoas passavam na rua, eles passavam na rua e as pessoas falavam: nossa, esse é o fariseu, né? Esse é um homem reto diante de Deus. Essa era a impressão, pelo menos, que eles passavam às pessoas. Mas tudo isso era em vão, porque Jesus mesmo diz que eles eram como sepulcros caiados por dentro. Por fora poderia estar com aquelas vestimentas, podia serem belos, mas por dentro, irmãos, era um sepulcro caiado, eram podres por dentro. Eles se mostravam como justos por serem escrupulosos, seguidores da lei, mas eram totalmente contrários a isso, irmãos. Eles eram totalmente contrários a isso, e eu anoto a referência aqui em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Eles professavam um respeito pelos profetas mortos e alegavam que jamais teriam perseguido e matado-os, quando na verdade eles fazem também ao contrário, irmãos. Eles matam Jesus, né? Crucificam Jesus, que Jesus também era um profeta, ele é um profeta e vive também como profeta hoje, porque Jesus ele era e ele é. Eles perseguiram e mataram diversos discípulos de Jesus, né? Ou seja, tudo isso caia por terra do que eles diziam, porque eram hipócritas, irmãos. Quando Jesus diz raça de víboras, irmãos, isso acarreta um peso gigantesco, porque raça é proveniente de espécie, irmãos. Espécie de víbora, na Bíblia, víbora ou serpente quer dizer Satanás, né? Está se referindo a Satanás. E então, irmãos, o que Jesus está dizendo em outras palavras é raça de víboras. Eles estão chamando os fariseus de filhos de Satanás. Irmãos, com todas essas características, nós sabemos bem na história que o que a Bíblia relata, que nos fins dos tempos, quando houver o julgamento, Satanás seria julgado no lago de fogo junto com o anticristo, falsos profetas e seus seguidores. Irmãos, os filhos de Satanás vai tudo junto, sem exceção. Então, para os irmãos notarem o quão sério é essa reflexão que eu estou trazendo com os irmãos, porque tudo isso, irmãos, implica na nossa salvação. Porque não é porque a gente está fazendo a obra que a gente é salvo, irmãos. O que define a nossa salvação é a nossa atitude. Se vamos seguir na obra de Deus, se vamos seguir na presença de Deus, irmãos, como sendo retos.
Porque não adianta a gente estar na frente do trabalho, estar com vestimenta, com tudo esse ritual, e a gente não estar salvo, irmãos. As atitudes por trás, nos bastidores, ser totalmente contrária. Pela frente nós apresentamos uma coisa, mas nos bastidores somos totalmente contrária ao que mostramos. Então, irmãos, se alguém pensa que por estar fazendo a obra está sendo salvo, irmãos, sinto em dizer que não é bem assim que funciona, porque a Bíblia mesmo vem escorrendo isso, e não sou nem eu que estou dizendo, é a própria Bíblia que nos mostra que não adianta se mostrar, não adianta fazer a obra, irmãos. Obra não condiz com salvação somente, né? Porque se a gente está fazendo a obra e nossas atitudes não mudam, então, irmãos, está sendo tudo em vão. Os fariseus, irmãos, também criavam armadilhas, né? Eles teve uma certa feita que os fariseus falam a Jesus: é lícito dar tributos a César? E Jesus quebra essa pergunta deles, dizendo: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, né, irmãos? E eu também citei em Provérbios, irmãos, aqui, que há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina, que são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunho falso, falsa testemunha que profere mentiras, e os que semeiam contendam entre irmãos. Irmãos, e eu ainda vou além dizendo, citando Balsazar, né, que tem quando ele usa os utensílios sagrados, tem uma mão que escreve no teto, e uma das palavras é tekel, que significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãos, Balsazar, lembrando que ele acompanhou todo o trajeto de Nabucodonosor, ele acompanhou quando ele virou bicho, ele acompanhou quando Nabucodonosor estava no seu auge, ele acompanhou tudo isso, irmãos, e acompanhou a transformação de Nabucodonosor, o reconhecimento que ele deu a Deus. Mas o rumo que ele tomou, a atitude dele que ele tomou, foi totalmente contrária com o que ele viu, com o que ele tomou, com o que ele aprendeu com aquilo. Ele tomou uma atitude totalmente contrária, e ele, bêbado, usufruiu dos utensílios sagrados de Deus, irmãos. Ou seja, ele tocou na obra de forma errada. E uma vez eu preguei, né, em Vila Ema, que a obra de Deus a gente não carrega de qualquer jeito, a presença de Deus a gente não toca de qualquer jeito, né? Tem uma forma correta. Houve aquele homem que foi fulminado por tocar um dedo de qualquer jeito na arca da aliança, e foi fulminado. Então, irmãos, não é de qualquer jeito que a gente faz as coisas de Deus. Existe todo um preparo para isso, né? E quando ele usa os utensílios sagrados, aparece essa mão. Então, irmãos, o que tem sido achado em falta em nós? Será que as nossas atitudes condizentes com o que pregamos? Será que o que tem sido achado em falta em nós, irmãos? E isso é para nossa reflexão, irmãos, porque é um assunto muito sério e que implica na nossa, de fato, salvação, irmãos. Todas essas características aqui que eu citei, se você se identificou com alguma delas, se você tem tido algumas atitudes dessas todas que eu citei até agora, irmão, se você vem vindo praticando esses atos, não precisa responder na live, não precisa responder para ninguém, nem em voz alta, responda para si mesmo, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, se nós pecamos em algum ponto desse, então, irmãos, basta que nós mudemos. As características de Jesus é totalmente contrárias a essa. Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Às vezes a gente pensa, né, porque a pessoa veio do mundo, que ela não vai ser usada. A gente às vezes pode pensar que a pessoa que veio do mundo talvez, né, seja mais santo ou menos santo. Irmãos, não existe isso. A pessoa que vem do mundo e Jesus aceita ele, porque não somos nós que aceitamos Jesus, é ele que nos aceita. Irmãos, então se Jesus aceitou a pessoa, Jesus é como se fosse Deus. Então quem somos nós para negar essa pessoa, né? Irmãos, eu cito Paulo, não preciso nem muito longe, eu cito Paulo que fez chacina, na época ele era Saulo ainda, ele fez chacina contra a igreja de Cristo. E o próprio Cristo, líder, Senhor de nós, ele é Senhor da igreja, aceitou ele.
E Saulo se transformou em Paulo e foi servo de Deus. Foi um grande servo de Deus. E ele veio do mundo, né? Ele fez chacina contra a igreja. Então, irmãos, se o próprio Jesus aceitou ele, quem eram as outras pessoas para negá-lo? Então, irmãos, trazendo isso para o nosso dia atual, como será a nossa reação se viesse uma prostituta para a igreja? Irmãos, se Jesus aceita, se a pessoa quer mudar, quer mudança, quer transformação, quem somos nós para recusar? Raabe mesmo, uma prostituta de Jericó, veio para veio para o povo de Israel. A genealogia dela, se formos acompanhar, ela teve Boaz, que se casou com Ruth, e veio Jessé, que veio Davi. Ou seja, Davi pertence à genealogia de Raabe, uma prostituta, irmãos. Olha o que Deus faz na vida de alguém. Então, irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não julga. Jesus, ele vem para trazer esperança, para trazer paz. Jesus vem para trazer salvação. Jesus vem para trazer milagre. Jesus vem para te dar uma esperança de vida. Se você está vivendo uma vida indigna, Jesus vem para te dar uma vida digna. Se você está triste, Jesus vem trazendo felicidade. Se você está vivendo a vida toda errada, Jesus vem para consertar isso, irmãos. Basta que nossas atitudes venham dar espaço para isso acontecer. Quantas vidas, para finalizar, Jesus salvou? Quantas vidas, irmãos? Foram muitas. E a obra de Jesus, irmãos, é uma coisa muito séria. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, nós não podemos tocar de qualquer jeito, porque a obra é santa, a obra é do Pai, irmãos. Então, que nós venhamos, irmãos, refletir sobre nossas atitudes, sobre como nós temos feito, executado as coisas. Eu vos pergunto de novo, você julga ser correto a forma que você conduz a obra? Se sim, amém, glórias a Deus, continue firme. Se não, irmãos, mude as atitudes, ainda há tempo para mudança. O que Jesus está nos trazendo é a esperança. É uma oportunidade de mudar as nossas atitudes. E lembre-se que eu disse uma vez que nós devemos nos alegrar quando Jesus exorta, porque a partir do momento que Deus parar de exortar a igreja, ou nós estamos adorando o Deus errado, ou Deus desistiu de nós. Então, irmãos, vamos nos alegrar nessa noite. Vamos confiar em Deus, vamos trazer mudança para as nossas vidas, né? Porque quando nós mudamos as nossas atitudes, não só nós ficamos de bem com tudo, mas como também as pessoas ao nosso redor. Irmãos, então, que venhamos mudar, que venhamos começar a mudar as nossas atitudes. Se nós estávamos agindo como fariseus daquela época, que venhamos agir como Jesus. Porque Jesus, ele pregou e viveu tudo o que ele pregou. E os fariseus eram contrário a isso, eles criavam contenda, eles matavam, eles eram hipócritas, eles eram raça de víboras, irmãos. Então, se as nossas atitudes estavam indo por esse rumo, que nós venhamos mudar as nossas atitudes e indo para o caminho de Jesus, irmãos. Porque o que nos aguarda é uma eternidade diante do Pai, irmãos. Que nós não venhamos perder isso de vista e que nós venhamos estar retos diante de Deus. Porque na igreja nós não estamos para adorar homens, nós estamos para servir e para adorar o nosso Deus, irmãos. Então, que venhamos estar firmes na presença de Deus e que venhamos ser verdadeiramente servos de Deus, vivendo e pregando o Evangelho a toda a criatura. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe a todos. E desculpe pelo tempo, mas eu tinha que falar todas essas coisas e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.